Bom, você já sabe que o nosso quadro Seu Direito começa sempre com uma pergunta que nós colocamos nas redes sociais aqui da TV Cidade Verde para que os seguidores manifestem a sua opinião através do nosso Instagram, @TV Cidade Verde. A pergunta é, coloca aí na tela, por favor. Você conhece alguém que se negou a pagar pensão alimentícia? Oh, meu Deus, que tema tão cruel para muita gente. Vamos ao resultado da nossa enquete. 78% conhece alguém que se recusou a pagar pensão alimentícia, hein? Muita gente. E 22% disseram que não conhecem quem se negou a pagar a pensão alimentícia. Você pode acessar a nossa enquete. Toda semana a gente coloca uma pergunta lá para o quadro Seu Direito. Inclusive lá você pode deixar também sugestões de temas que você quer que a gente aborde aqui no nosso programa, no Notícia da Manhã. Tá aí, ó, @TV Cidade Verde, para você seguir o Instagram oficial da TV Cidade Verde e participar junto com a gente. Agora nós vamos ver que esse resultado aí da enquete também é refletido um pouco nas ruas, porque o Christian Souza foi saber mais sobre esse direito tão importante para muita gente, a pensão alimentícia. Quem tem direito de pedir? Quem tem obrigação de pagar? Vamos entender um pouco melhor. Uma das decisões mais importantes na vida de um casal é ter um filho. E quando o relacionamento não dá certo, às vezes entra em questão a pensão alimentícia. E muita gente tem dúvidas de como iniciar o processo. A primeira recomendação importante é procurar um advogado de família ou a Defensoria Pública para as pessoas que recebem até 3 salários mínimos. Cabe ao juiz determinar o valor a ser pago. Quem não tem salário fixo precisa apresentar uma série de documentos, como extratos bancários e declaração do imposto de renda. O não pagamento da pensão alimentícia traz uma série de consequências, como a inclusão do nome no SPC, o desconto na folha de pagamento de parcelas atrasadas e até prisão. Agora vamos ouvir o que a população sabe a respeito desse assunto. É a lei que manda que cada um dos responsáveis pelos filhos, pelos menores, eles pagam uma pensão, que é essa que a gente chama, né? Que seria uma parte, um percentual do seu salário. A pessoa tem um acidente, uma coisa qualquer, aí vai e faz a pensão, né? Para poder alimentar a criança, né? Pra ajudar no estudo. Sobre esse assunto, recebemos um vídeo de uma telespectadora que está há 2 anos sem receber pensão alimentícia. Ele nunca ajudou, né? Nem financeiro e nem afetivamente falando, né? E aí, anos depois, eu dei entrada no pedido de pensão, devido aos direitos da criança. E já tivemos a primeira audiência, não pôde comparecer porque nós estamos em estados separados, né? Mas o juiz já deu o valor do pedido, já deu tudo certo, já na primeira audiência já se resolveu. Porém, eu não consigo receber nenhuma parcela desde então. No geral, a pensão alimentícia precisa ser paga até os 18 anos de idade, mas isso varia muito, depende de cada caso. A telespectadora que nos enviou o vídeo também tem uma perguntinha a fazer. Eu queria saber o que eu posso estar fazendo para receber, já que eu já fui intimada algumas vezes para apresentar um novo endereço do pai. Apresento os endereços, os novos que eu consigo, mas ele continua sendo omisso a isso. E saber se eu posso estar entrando com danos morais, já que ele é omisso afetiva, né? No lado afetivo, ele não tem contato nenhum com o filho. Mas essa pergunta, claro, vai ser respondida aí no estúdio com a presença do nosso especialista. Nádia Rodrigues, eu volto com você. Muito obrigada, Christian. Um tema muito delicado, né? Nós convidamos a advogada especialista em direito de família, Cláudia Paranaguá, para conversar um pouco com a gente sobre pensão alimentícia. Doutora Cláudia, obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia, Nádia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse tema é muito delicado. Muito. Nós temos aqui a primeira pergunta e nós vamos responder a pergunta aí também, a dúvida da nossa personagem da reportagem. Primeiro, doutora Cláudia, como nasce a obrigação de pagar a pensão alimentícia? Bem,
para a pensão alimentícia vinculada ao direito de família, porque existem outras pensões ali no campo indenizatório, mas para direito de família precisa existir uma relação de parentesco ou de conjugalidade, quer dizer, ou a relação de filhos e pais e até outros parentes e aquela relação advinda de um casamento ou de uma união estável. A partir daí nasce essa base para que você passe a pedir a pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela é vinculada num binômio. Eu preciso ter a necessidade daquela pensão e aquela pessoa que eu vou pedir tem que ter a capacidade de pagá-la. Então, assim, esse é o binômio que a gente trabalha no Brasil. Mais adiante, quando a gente vai investigar esse direito, esses valores, aí entra um conteúdo chamado proporcionalidade. Quando, por exemplo, é uma pensão para um menor, que os pais é que devem contribuir. A gente aplica a proporcionalidade, porque nem sempre os pais ganham no mesmo valor. E aí entra esse conteúdo da proporcionalidade para fixar qual é o percentual que cada pai vai pagar de pensão para o filho. Ficar um critério justo para os dois. Equilibrado e tudo, mas essa pensão, essa obrigação, ela nasce a partir dessas duas relações para o direito de família. Quando você é parente ou quando tem essa relação afetiva de conjugalidade. Ok, vamos aqui à próxima pergunta que a gente vai esclarecendo ao longo do programa. Pode haver compensação quando se paga mensalidade escolar, por exemplo? Ou isso depende, eu só complementando aqui essa pergunta, do acordo que é feito lá no momento da separação ou da determinação do pagamento da pensão alimentícia? Os pais ali concordam que eu pago a pensão, mas eu não preciso pagar nada mais além da pensão. Isso tudo precisa ficar bem escrito, doutora? Deve ficar bem escrito, porque tanto serve para quem está pagando como para quem está recebendo, já que a pensão, o não pagamento dessa pensão para o efeito do direito civil é o único que dá cadeia, dá prisão. Então, é preciso que a pessoa que esteja pagando esteja bem fundamentado, bem documentado, para que não haja esse risco. Então, existem duas formas de se pagar uma pensão aqui no Brasil. O pagamento in natura, que é aquele em que quem vai pagar, ele pode ir diretamente àquele credor, à escola, ao plano de saúde, ele mesmo, para pagar esses itens, e o pagamento em pecúnia, que é aquele que é descontado no contra-cheque da pessoa, ou então quando é estabelecido um valor em salário mínimo para que ele deposite todo mês para o filho. Então, assim, são essas duas modalidades. Agora, a compensação, porque o que acontece, Nádia, que está lá ajustado, que ele tem que pagar todo mês, vamos dizer, R$1.000, e ele vai, desses R$1.000, resolve, por vontade própria, passar a pagar as coisas do filho por fora. E depois exigir que seja feita aquela compensação. Não pode. Dessa forma, não pode, porque não é previsto ainda na nossa legislação brasileira que você tenha esse direito de a seu bel prazer, distribuir o pagamento da forma como você quiser. E, na realidade, se foi acertado na justiça daquela forma, você tem que cumprir a forma que a justiça estabeleceu. E geralmente vem estabelecido no acordo que é feito, assinado pelo juiz, na presença do juiz. Olha só, vamos aqui à próxima pergunta. É, como eu disse, um tema muito delicado. Existe obrigação em caso de casais que se divorciam sem filhos? Sim, como eu falei, existe. Como eu falei no início, esse direito de pensão, ele é um direito que também tem por base a conjugalidade. Quando o casal se separa, não precisa estar casado, a união estável também dá esse direito de pensão. E o que é que tem que acontecer? Porque a gente já está falando de pensão para maiores e capazes. Você precisa demonstrar a tua necessidade, evidentemente, e hoje no Brasil, geralmente é uma pensão temporária, é um tempo só, é provisório. Certo. Não existe mais aquela pensão que era ad eterno, para o resto da vida, vitalícia. Então, é estabelecido um período para aquele cônjuge ou aquele companheiro que se separou e estava fora do mercado de trabalho, para que ele volte ao mercado de trabalho. Porque muitas vezes dentro de um relacionamento, por exemplo, a mulher, que geralmente é ela que está pedindo a pensão lá na justiça, a gente vê poucos casos do marido estar pedindo pensão para a mulher. Ela fica envolvida nas tarefas com filhos, com a casa, entendeu? Por uma questão mesmo de acerto dentro do casamento. E acontece a ruptura, porque a gente nunca sabe quando é que vai acontecer a separação, e ela fica naquela situação instável financeiramente, e por isso que vem esse direito. Ela pode solicitar também. Com certeza, está na lei. Mais uma pergunta para a doutora Cláudia Paranaguá.
Quando pode ocorrer a prisão civil do devedor ou da devedora? A gente falava agora sobre a cadeia, Sobre a cadeia, porque a gente até fala, Nádia, que assim, a execução da pensão de alimentos, que é uma característica tão urgente, a gente está falando de alimento, de comida, de escola, entendeu? Ela é tão urgente que ela, no Brasil, precisou de ter essa condição de coerção, de obrigação da prisão civil. É a única obrigação civil no Brasil que dá prisão. Então, como é que pode ocorrer? Quando existe aquele acordo ou aquela sentença do juiz que foi homologada e quem deve pagar a pensão deixa de pagar. A gente teve até o caso da reportagem de que ficou tudo acordado para o pagamento da pensão, só que há 2 anos ela não consegue receber a pensão. Então ele poderia já ter sido preso. Poderia sim. Agora, no Brasil, é preciso que se execute para efeitos de mandar prender, que seja uma prestação recente. De 3 meses para o dia que você ajuiza a ação. Não quer dizer que os de antes, eles também não vão ser executados. Vão ser, mas eles vão ser executados pelo efeito da penhora, de valores, de bens. Para efeito da prisão civil, precisa ser uma conta que seja dos 3 meses antes que você for à justiça ajuizar a ação. O que eu sempre coloco é que quando você vai estabelecer uma fixação de pensão de autônomos, porque quem desconta em folha não tem problema, porque o desconto é automático. Então, a gente vê a prisão civil geralmente vinculada aos autônomos, que tem aqueles empregos que não são certos e ele que precisa fazer o depósito. O que a gente hoje orienta é que se estabeleça no acordo uma multa, por exemplo, pelo não pagamento pelo dia de atraso, porque aí é uma outra forma de você também pressionar para o pagamento eficiente do direito de alimentos. Doutora Cláudia, rapidinho, só para a gente encerrar, até que idade é obrigatório o pagamento da pensão alimentícia? A idade para que você não precise provar a necessidade, que é automática, é a menoridade. Então, até 18 anos, os pais têm a obrigação de pagar a pensão para os filhos. A partir de 18 anos, não é que a obrigação deixe de existir, mas ela deixa de existir apoiada numa outra situação, que é a necessidade. Então, o maior de idade, o filho maior de idade, ele precisa provar a necessidade declarada para que venha a se discutir o direito alimentar. E existem casos, sim. Por exemplo, os universitários, os que estão na universidade, eles têm esse direito de pensão até os 24 anos, que vai concluir o curso. E a partir de 24 anos, em situações excepcionalíssimas, existe também o direito ainda do pai pagar a pensão para o filho e vice-versa. Mais adiante, na velhice do pai, se ele também ficar numa situação de vulnerabilidade financeira, ele também vai poder pedir pensão para esse filho. Olha, como é bom conversar com quem entende, né? Nós convidamos aqui a doutora Cláudia Paranaguá, advogada especialista em direito de família. Hoje no nosso quadro Seu Direito, falando sobre pensão alimentícia. Você pode rever esse vídeo lá no nosso aplicativo, no CV Play, que estará à sua disposição se você ainda ficou com alguma dúvida sobre o tema. Doutora, muito obrigada. Eu é que agradeço poder aqui servir a nossa população, porque o maior problema que a gente tem é a falta do esclarecimento desse direito. Um cidadão bem informado tem cidadania verdadeira. Muito obrigada. Bom dia, doutora Cláudia Paranaguá.